Eu quero continuar falando. Eu pensei em mudar de assunto, ia começar a falar sobre outras coisas, mas a palavrinha fé não consegue sair da minha cabeça, porque tem mexido muito comigo, tem mudado a minha perspectiva, tanto de entender, de praticar a vida cristã, porque a fé não é só um sentimento. Aliás, a fé é uma convicção, é uma certeza, mas que tem que afetar as nossas ações, as nossas escolhas. Tudo aquilo que a gente faz tem que ser mudado através da fé. Se a fé for só algo que a gente, não, eu creio, eu acredito. Fé é mais ou menos, conta-se uma história, né, que várias pessoas foram ver um cara extremamente habilidoso, recordista, de atravessar de um lado para o outro em alturas grandes, né, pontos muito altos do Guinness Book lá, e ele atravessava naquelas cordinhas de um prédio para outro, de um monte para outro, e todo mundo, e ele fazia isso muito bem, e ele estava o nome dele lá nos recordes, no livro dos recordes e todo mundo, as pessoas aí, um repórter, porque juntou muita gente para ver ele atravessar um dia um prédio mais alto, não lembro de qual país, e todo mundo começou, e daí o repórter começou a perguntar: você acredita que ele vai conseguir? Você acredita? Todo mundo acredita, baseado nisso daí. Daí o repórter perguntou assim: você teria coragem de subir nas costas dele e atravessar? Você acredita? Não, daí já não, a gente acredita, eu acredito, não, mas ele consegue, ele já fez isso, não. E a gente às vezes, quando a gente fala sobre fé, a gente acredita que Deus pode fazer tudo, mas daí quando a gente precisa fazer alguma coisa, às vezes quando a gente precisa tirar os nossos pés do chão, e falar: então tá, Senhor, me leva para onde Tu queres. Eu sei que Ele pode me levar para o melhor lugar, eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele tem o controle de todas as coisas. Mas eu não sei se eu quero tirar o pé do chão, porque vai que Ele não vai me derrubar, mas como eu falei domingo, talvez Ele me leve para um lugar que eu não queira ir, talvez Ele me leve para um lugar que não são os sonhos, meus sonhos, os planos. Então fé vai muito além de você só acreditar, porque acreditar, todo mundo acredita em Deus. Aqui o Brasil é um país religioso, considerado, todo mundo acredita em Deus. E daí esses dias eu falei para a Nilva, Europa hoje é um lugar do ateísmo, um berço do ateísmo. E citei o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. E daí esses dias eu pude reparar em algumas coisas. Eu gosto muito de muita coisa que ele fala, mas esses dias eu reparei que eu acho que ele é ateu. E falei assim: europeu, né? Não tem português complicado, né? Porque alguns jogadores falando sobre Deus, e ele foi lá: aqui se fala muito sobre Deus, mas é trabalho. Eu falei: puxa, Abel, eu gostava tanto de você. Mas tá bom, vamos orar para que você conheça assim aquele que nos dá a capacidade de trabalhar, aquele que motiva, mas Brasil não, Brasil fala-se muito sobre Deus, brasileiro tudo, não, é Deus, mas a hora que a gente precisa fazer algumas coisas que comprove na prática que nós realmente acreditamos em Deus, se a gente fosse passar numa prova, num vestibular disso, talvez não sei se a gente ia ficar muito na frente dos europeus, não. Talvez na fala, sim, todo mundo acredita em Deus, mas no que nós fazemos, aquilo como nós agimos, no dia a dia, talvez ia comprovar que ia aparelhar ali. E então eu preciso continuar falando sobre fé, porque a fé, ela move o culto. Como eu falei sobre ambiente, eu já falei várias coisas. Um ambiente de fé aqui,
quando Jesus chega lá para um cego, para curar. Aquele cego era de Betsaida, que era uma cidade incrédula. E aquele cego, ele chega para Jesus, Jesus tira ele de Betsaida, tira ele da aldeia. E é um dos poucos relatos que Jesus tem que orar 2 vezes. Porque ele ora e o cego fala assim, está enxergando? Ele, eu estou enxergando as coisas, parece que como as pessoas parecendo como árvores se mexendo. Daí Jesus ora de novo, mas por quê? Ele vivia num lugar de incredulidade. Tanto é que a hora que Jesus ora de novo, ele é curado. Definitivo, Jesus fala, não volte para a aldeia, não volte para Betsaida, porque você vai voltar lá, você vai contar que eu te curei, o pessoal vai começar assim, que é isso? Não vai nessa não. E você pode começar, é verdade, né? Será que é coisa da minha cabeça? Pensando bem, eu estou enxergando, acho que é coisa da imaginação, e talvez você perca a bênção. E a gente vive num lugar de incredulidade. Então, às vezes, o fato da gente ir na igreja, o fato da gente ouvir uma palavra, às vezes não consegue nos tirar de uma vida natural, de uma vida onde os 5 sentidos ainda nos dominam, nos controlam, as circunstâncias, onde a gente ouve uma palavra que fala que em Cristo nós somos mais do que vencedores, mas você chega em casa e começa a ver que a coisa é meio complicada. Daí você fala assim, não sei se eu sou mais que vencedor, eu sei que Cristo é vencedor, mas eu acho que não sei, porque a gente está sempre olhando de uma perspectiva incrédula, e a gente precisa começar a viver por fé, porque a palavra de Deus fala que o meu justo viverá da fé, viverá pela fé, e se ele retroceder, próprio Deus falando, eu não me alegrarei dele. Quem quer alegrar o Senhor aqui? Então a gente precisa caminhar em fé, e a gente não pode retroceder mais, em tudo, em cada coisa, na nossa casa, no nosso trabalho, na igreja. Então eu quero continuar falando um pouquinho sobre fé, e eu quero falar hoje não só essa perspectiva de acreditar, mas eu quero mostrar o que a fé faz. E eu queria convidar você a ler a Bíblia, eu queria convidar você a ler na sua casa, porque hoje eu vou começar, mas eu queria que você lesse na tua casa Hebreus 11, o capítulo inteiro, é o capítulo da fé, que fala sobre os exemplos, os heróis da fé, o que eles fizeram. Então eu queria falar sobre o que a fé faz, porque é possível através de ações, o que a fé nos leva a fazer, o que a fé levou pessoas, homens a fazerem. No capítulo 12 de Hebreus, a gente vai voltar no 11, mas eu queria que você lesse aí comigo, ou só acompanhasse. Capítulo 12 de Hebreus diz assim, portanto, o autor de Hebreus fala assim, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, ele está falando sobre esse monte de gente, de pessoas, esses heróis da fé do capítulo 11, ele fala, visto que nós temos tantas pessoas, tantos exemplos, que servem para nós, o que a gente precisa fazer? A gente precisa se livrar de tudo, do peso, de tudo que nos atrapalha, e do pecado que nos envolve, e a gente precisa correr, com perseverança, a corrida que nos foi proposta, ou que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Daí então, a gente precisa olhar para essas pessoas que foram bem-sucedidas, que foram conquistadores, pessoas que agiram pela fé, através da fé, e se tornaram os chamados heróis da fé, ou pessoas que receberam bom testemunho. E é para eu olhar para essas pessoas e tê-los como exemplo, para que eu possa me livrar da incredulidade, me livrar das circunstâncias, me livrar dessa vida que é tão complicada, dos problemas, e eu preciso correr a carreira da vida cristã, uma vida feliz, a vida abundante. Mas às vezes a gente não consegue, por quê? A gente não vive uma vida de fé, então a gente está sempre esbarrando
nas circunstâncias, no natural. E esses homens, eles não viveram esbarrando no natural. Eles avançaram, eles transpassaram, eles ultrapassaram, eles pularam, eles venceram tudo que era natural através da fé. E eu e você podemos ter essa vida. É isso que o autor está falando. Depois de falar sobre vários exemplos, ele está falando assim, olha, eu e você, a gente precisa fazer a mesma coisa, olhar para esse monte de gente e a gente ter essa vida. E é possível isso. E eu queria começar a ler, então, capítulo 11, diz assim, versículo 1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, não daquilo que já estamos vivendo, mas daquilo que nós esperamos, mas é uma certeza. A fé é certeza que eu vou viver ou vou ter uma coisa que ainda eu não tenho, mas que eu estou esperando. E a prova ou a convicção de coisas que não vemos, que vai para além um dos meus sentidos, que é a visão, mas é a convicção de que, mesmo sem enxergar, mesmo sem ver, eu tenho convicção de que eu vou viver, de que eu vou tomar posse daquilo. Pois foi por meio da fé, por meio dela, que os antigos, que os heróis da fé, que vão ser relatados todos aqui, e muitos outros, receberam bom testemunho, a ponto de estarem sendo citados aqui como exemplos. Daí o primeiro exemplo, 3 aqui. Pela fé, entendemos que o universo foi formado, versículo 3, pela palavra de Deus, de modo que aquilo que não se vê, ou aquilo que se vê, não foi feito do que é visível. Primeira coisa que a fé faz, pela fé, nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Meu querido, parece um negócio simples, mas tem a primeira coisa para eu me relacionar com Deus, aquilo que eu falo, Jesus morreu numa cruz, Jesus me salvou, Jesus tem poder, Jesus tem promessa, Deus tem tudo isso, mas eu preciso acreditar, eu preciso crer. Tem pessoas que você fala de Deus, a pessoa fica assim, tem gente que acredita em tudo, mas ele tem dificuldade de acreditar em Deus. Ele acredita em Deus, mas daí de repente fala assim, mas eu acredito em Deus, mas daí de repente acreditar que tudo que a Bíblia fala, que Deus criou assim, que foi assado, e ele quer ficar entendendo tanta coisa. Meu querido, tem coisa que a gente entende, tem coisa que a gente não entende, por isso que é necessário crer. Nós não fomos chamados para entender tudo, como diz, eu não sei se é Números 19, ou Deuteronômio, que as coisas encobertas, aquilo que Deus revelou, pertence ao homem, mas aquilo que está escondido, aquilo que Deus não quis revelar, pertence a Deus. Nem tudo a gente vai saber, e de alguma maneira eu sinto que Deus fez isso de propósito, para ver, peraí, quem que vai acreditar? Cadê porque a relação com Deus é uma relação de fé. Não adianta, por mais, é lógico que tem muita coisa que se explica, e a palavra de Deus, ela explica muita coisa. E os estudiosos, cientistas cristãos, que cada vez mais mostra e faz relação das coisas, das descobertas, e mostra a Bíblia mostrando isso. Mas independente disso, tem muita coisa que não se explica. Por que uma pessoa boa, porque uma criancinha nasce com problema? É por causa do pecado. Não, mas por que Deus permite? Porque aquela pessoa, às vezes aquela família vai sofrer tanto. E daí você começa a falar, mas Deus sabe, a gente não entende. Puxa, mas daí a gente começa a querer falar, Deus é soberano e eu preciso crer que Ele tem um propósito. Porque se a gente for querer entender e explicar tudo, a gente vira ateu ou à toa. Mais fácil virar à toa.
Deuteronômio 29, 29, falei 19, né? 29, 29, coloca aí: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Então aí já está a resposta. Por que tem coisas que não são reveladas? Para que a gente possa seguir essa palavra. Porque senão, se a gente, não, eu sei tudo. Se eu sei tudo, eu não preciso de Deus. Agora, como eu não sei tudo, aliás, eu sei muito pouco, eu preciso de um Deus que sabe tudo. Eu preciso de um Deus que eu preciso seguir, mas isso é através da fé. Eu preciso acreditar. Tem gente que fica querendo descobrir por que eu sou assim, porque eu estou assim, porque eu estou passando por isso, não sei o que e tal. Espera aí, você acredita que Deus te criou? Você acredita que Deus formou o mundo? Você acredita que Deus tem um plano na sua vida? Você precisa crer, é através da fé. Agora, quem não acredita que Deus criou, que Deus fez, poxa, vai ficar difícil todo o resto. É necessário fé. Quando você começa a conversar com alguém, a pessoa, você já começa a ver. Eu conversei esses dias com alguém que queria entender, por que acontece isso comigo, por que não sei o quê. Eu comecei a falar assim, você precisa ter um encontro com Jesus. Você precisa, teu problema é se arrepender. A pessoa se arrepender do quê? Comecei a querer falar, a pessoa fica meio assim, desconfiada. Comecei a falar de Deus, comecei a falar da Bíblia. Você percebe que a pessoa fica assim, não consegue crer, não tem fé. O versículo 3 fala: pela fé entendemos, não é por uma explicação científica, não é por aquilo que você estuda na escola, não é por uma lógica, é pela fé, que existe um Deus, que pela sua palavra, tudo foi criado, e não só tudo foi criado, tudo se mantém pela sua palavra. O universo, não, se mantém por causa da gravidade, a gravidade é a palavra de Deus. Tudo, porque o mar não vem até, não toma conta por causa da palavra de Deus. Porque eu e você vivemos por causa da palavra de Deus. Por causa da palavra de Deus. Porque as coisas que não existiam vieram a existir do nada, por causa da palavra de Deus. É pela fé. Quando eu começo a crer nessa palavra, algo passa, parece que tem uma substância em mim. Por isso que eu falei na terça-feira que eu falei, quando eu oro para um Deus que eu sei que a palavra dele é poderosa, eu sei que ele existe, e aqui a gente vai continuar, pela fé, a fé faz a gente orar. Quando a gente não crê, a gente não ora, porque você vai falar assim, para quem não tem fé, a oração é perda de tempo. Quem não tem fé, em vez de ficar orando, vai ficar tentando resolver, vai ficar tentando mandar zap, vai ficar tentando conversar com um com o outro, vai ficar tentando, não, mas eu preciso fazer aquilo, e se eu pagar, e se eu fizer, e se eu conversar com o outro, e se não sei o que, e tal. Não, pela fé, eu creio que Deus age, eu creio que Ele faz, eu creio que Ele é, pela fé. Mas pela fé, começa aqui, primeiro personagem aqui, pela fé, Abel ofereceu a Deus, porque Abel entendeu e cria em Deus, sabia quem Deus era. Versículo 4, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala, ou seja, por aquilo que ele fez, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior de Caim. Meu querido, primeira coisa, pela fé, nós oferecemos o nosso melhor para Deus. Nós oferecemos o nosso melhor culto, nós oferecemos o nosso melhor tempo, nós reconhecemos pela fé que Deus é merecedor de tudo que somos, tudo que temos. Ele merece, não o que sobra, não algo que seja, não, peraí, eu vou ver lá o que tem na minha horta, vou lá ver o que tem, não, Abel
reconhecia que aquele Deus para quem ele ia ofertar, ele ia oferecer, e aqui é uma oferta, era a maneira como aqueles primeiros homens se relacionavam com Deus, ou adoravam a Deus, era uma oferta de adoração, era uma oferta de dedicação, era uma oferta assim: Deus, aqui está o meu culto, aqui está a minha adoração, aqui está o meu reconhecimento de que o Senhor é o Criador dos céus e da terra. Ali, ele está falando assim: e eu sei que o Senhor é um ser supremo, um ser soberano, o Senhor criou todas as coisas, eu sei que todo o meu rebanho vem do Senhor, eu sei que todo o sustento, eu sei que a terra, os céus, tudo que existe é do Senhor. Então eu vou pegar, sabe o que? Eu estou vendo, aqui nasceu a primeira cria dessa ovelha, a primeira cria desse boi, o que eu tenho de melhor é para o Senhor, porque pela fé eu sei que o Senhor é merecedor disso e muito mais. Sabe, meu querido, porque Deus recebeu a oferta de Abel e não de Caim? Às vezes a gente, tem, porque tem sangue, porque teve sacrifício. Não, esse texto de Hebreus está falando, porque ele recebeu a de Abel? Porque foi pela fé. A fé nos leva a oferecer o nosso melhor. Às vezes a gente chega para cultuar a Deus, a gente chega assim na igreja: poxa, quem que vai estar tocando? Quem que vai estar cantando? Como que vai ser o louvor? Quanto tempo vai demorar hoje? Hoje será que vai ser um culto legal? Será que vai ser chato? Porque hoje eu estou cansado, hoje não estou bem, hoje não sei o que. Será que... Peraí, você veio aqui para quê? Você sabe que quem está presente aqui, quem prometeu, onde estiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, ele se faria presente, é esse Deus que criou os céus e a terra. E se você crê, se você tem fé, você viria oferecer o teu melhor aqui. A hora que você abre a tua boca, a hora que você levanta a tua mão, ou talvez se você não faz, talvez você ia ser... Pela fé, você vai começar a fazer, você vai levantar, porque não é para um pastor, não é para um ministério de louvor, não é para uma igreja, mas é para esse Deus que você crê, que pela fé, Ele se faz presente, Ele é merecedor, Ele é digno, Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é Deus. Então pela fé, você dá o teu melhor, você presta um culto para Ele digno de um Deus todo-poderoso, de um único e verdadeiro Deus. Enquanto muita gente dá o seu melhor para tantas coisas, para ídolos, para namorados, namoradas, para bailes, para tantas coisas, você pela fé oferece o teu melhor para Deus. Pela fé você se entrega, pela fé você presta o melhor culto, pela fé você entrega o teu melhor, a tua melhor oferta, pela fé você entrega aquilo que é o teu tempo, pela fé você entrega a tua dedicação, pela fé você entrega os teus talentos. Olha o que a fé gera, porque senão a gente fica, a gente acha que fé é só para receber cura. Tem muita gente que pensa isso, você tem fé, eu não tenho fé, porque eu estou passando por um problema. Abel não estava passando por problema, mas ele é lembrado por aquilo que ele ofereceu, e fala, o que ele ofereceu foi o melhor, porque ele fez por fé, porque a fé que ele tinha em Deus, ele fazia-o ter convicção de que aquele para quem ele ia oferecer era merecedor, era digno, era um ser transcendente, um ser incrível, e ele tinha que pegar o que ele tinha de melhor e oferecer. Que essa fé possa nos levar a oferecer o nosso melhor para Deus, não só vir aqui e acreditar, como eu falei, que Ele é poderoso para curar, para sarar, para fazer, e Ele é, mas que essa fé, a verdadeira, nos leve a fazer como Abel, de dar o nosso melhor para Deus, que a fé possa nos levar a sermos adoradores, a oferecermos o nosso melhor para Deus, amém? Pela fé, Enoque foi arrebatado, versículo 5, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus
o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. E daí logo em seguida, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Por que Enoque foi arrebatado? Porque o Senhor pegou Enoque para si. Isso, ele andava com Deus. Mas por que ele andava com Deus? Porque Deus se agradava da sua fé. A nossa fé agrada a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não se agrada de quem não tem fé. Vamos para o oposto? Quem tem fé? Agrada a Deus. Quem tem fé, agrada a Deus e anda com Deus. Quem estava aqui domingo viu eu falando o pai da fé sobre Abraão, quando Deus desce com os anjos para ir lá ajudar a Ló. Que o próprio Deus fez? Em vez de ir lá ajudar Ló, Deus manda os anjos lá, 2 anjos para ajudar, para resgatar Ló. Mas Deus faz o quê? Fica na casa de Abraão. Por quê? Porque Abraão tinha fé. Porque Abraão, Deus se agrada de quem tem fé. A fé agrada a Deus. E quando fala tomou para si, fala assim, não, peraí, eu quero estar perto de quem tem fé. Deus, Ele quer estar perto, Ele está perto daqueles que creem, daqueles que agem de acordo com fé. Porque quando as pessoas se aproximavam de Jesus, Jesus percebia que as pessoas chegavam com Ele com fé, Ele parava. Não, estou indo para não sei quem, não, alguém tocou em mim com fé, peraí, eu preciso interagir. Não, chega Jairo, eu preciso que o Senhor, não, pera aí, eu vou até a tua casa. Por quê? Porque Jesus percebia, sentia, conhecia, sabia a fé dessas pessoas. Uma multidão seguia Jesus. Por que Jesus não tocava, não interagia com todos? Porque nem todos tinham fé. Talvez uma multidão era curiosa, talvez uma multidão acreditava. Não, aquele, você viu? Eu acredito que ele é capaz de curar, sim, eu acho que não sei o que, não. Tinha gente que falava assim, não, eu estou há 12 anos sofrendo, mas eu sei que se eu tocar tão somente relar nas vestes dele, eu sei que virtude vai sair, vai tocar. Peraí, isso é fé. Peraí, eu preciso tocar nessa pessoa, eu preciso conversar, eu preciso falar para ela para ela ir em paz. Eu preciso derramar mais do que cura. Sabe, meus queridos, muitas vezes nós estamos na igreja e buscamos e oramos, mas na verdade a nossa atitude não é uma atitude de fé, porque a gente não entrega, a gente não dá o nosso melhor, a gente tem atitude de Caim. A gente, hoje eu estou afim, hoje eu não tenho, hoje eu não posso, hoje eu não gosto, hoje eu não quero. Deus é legal, mas eu estou mais na igreja, mas estou mais preocupado com as coisas que não dão certo, com o que não é que eu gosto, e não sei o que e tal. Mas da hora que tem um problema eu lembro, tem que fazer uma oração, faz uma oração para mim. E daí você acha que Deus vai chegar e falar, não, essas pessoas andavam, essas pessoas tinham o coração de Deus, porque Deus tinha o coração dessas pessoas. Segundo, terceiro personagem, versículo 7, pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, e vai ser o último personagem talvez hoje, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Guarda bem esse texto aqui. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam. O que é fé? Certeza daquilo que esperamos e prova de coisas que... Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam. O pastor está falando que Jesus está voltando. Aliás, não é pastor,
Se você conhece um pouquinho a Bíblia, você olhar em volta do que tem acontecido, não precisa de pastor, não precisa de profeta falar. Se você conhece isso daqui da Bíblia, você está percebendo que Jesus está voltando. E pastor, a palavra de Deus falando, vigiai, vigiem, preparem a arca. Mas, será que a gente tem feito como Noé? Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Meu querido, fé não é só entregar, fé não é só se agradar de Deus, fazer. Fé é obedecer, mesmo quando nós não vemos. Deus tem falado, Deus tem chamado, Deus tem entregado, olha, faça isso, faça aquilo, vigie, faça aquilo outro. E a gente fica assim, mas será? Não sei, não estou vendo, não estou sentindo, não sei o quê. E a gente fica aí, a gente fica brincando, em vez da gente construir a nossa arca. E Noé fez, olha, eu acho tremendo isso. Noé fez a arca para salvar a sua família. Eu acho que deu uma chamada de atenção. Eu podia falar para salvar a si mesmo. Não. A impressão que eu tenho é que Deus está chamando assim, falou assim, olha, Noé fez porque ele se importava com a sua família. E ele sabia que o meio de salvar a sua família seria a fé. Hoje tem um versículo lá no Novo Testamento, crê no Senhor Jesus Cristo. Ou vamos lá, tenha fé em Jesus, que será salvo tu e a tua família. Mas o que é ter fé em Jesus? É realmente reconhecer que Ele veio nos salvar, nos resgatar. É reconhecer que se Ele é esse Deus maravilhoso, se Ele é o Deus encarnado que veio pagar os meus pecados, me redimir, eu preciso entregar o meu melhor para Ele. Se Ele veio dar a vida dEle por mim, eu preciso entregar a minha vida para Ele. Eu tenho que dar o meu melhor, como eu falei, eu preciso então agora Ele me avisa que eu preciso construir uma arca. Ele me ensina que eu preciso agora me converter. Aquele que roubava não roube mais, aquele que adulterava não adultere mais, eu preciso começar a construir a minha arca, mas eu não. Aí tem gente que acha que fé é só quem crê em Jesus, todo mundo crê. E você tem feito algumas coisas que esses homens, que são os nossos exemplos, por isso que no capítulo 12, o autor fala assim, olha para todo esse pessoal, o que eles fizeram, e vamos fazer, deixando tudo aquilo que nos impede, todo o peso, todo o embaraço, e todo... Gente, vocês não conhecem esse texto? Coloca ali, Hebreus 12, 1 ali, por favor. Coloca na NVI, vamos lá, para você decorar esse texto. Porque eu estou falando, você vai ler Hebreus 11 inteiro. E daí isso é uma continuação. Portanto, também nós, uma vez, eu, você, o autor escreveu para aquela época, mas é para mim, para você. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tantas pessoas, tantos homens e mulheres que realmente... através da sua vida, testemunham para nós, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. A gente precisa olhar isso daí, então crer, ter fé, vai para além do só levantar a mão. Quem crê em Jesus, quem acredita nele, vai muito além de frequentar uma igreja, porque o Brasil, todo mundo frequenta igreja, mas eu preciso fazer o que esses homens fizeram. Pela fé eles ofereceram o melhor, pela fé eles andavam com Deus, pela fé eles agradavam a Deus, pela fé eles obedeciam a Deus. Eu tenho fé. A fé, está me faltando fé, porque eu tenho dificuldade de obedecer. Então está faltando fé.
Agora a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Volto naquelas pregações primeiras lá, a gente tem ouvido tudo, tem ouvido o mundo, tem ouvido a Globo, tem ouvido Netflix, tem ouvido podcast, que hoje é uma poluição de podcast, tudo quanto é podcast, então eu estou ouvindo tudo, mas a palavra de Deus, você leu Romanos, você leu Efésios já? Você já leu um capítulo, já leu um livro inteiro? Você lê, a Nilva sabe, como que eu durmo, como que eu acordo. Eu não durmo antes de ouvir, eu ouço, eu leio, mas agora eu acostumei a ouvir. Eu ouço de 10 a 20 capítulos antes de dormir, da Bíblia. Para dormir, eu durmo, e daí sabe o que acontece? Na maioria das vezes eu sonho com aquilo que eu ouvi. Eu sonho com a Bíblia, eu sonho com história. Eu sonho que eu estou lá dentro da Bíblia. É isso. Agora o que você ouve antes de dormir? Pode ver que você sonha com aquilo que você ouviu, ou assim por diante. Agora, eu me encho de fé. Eu cada vez mais estou cheio de fé. Agora, e essa fé tem me levado o quê? A renunciar, a obedecer, renúncia, tá para frente. Porque eu vou parar aqui, talvez vou só aqui, mas Noé fez isso. Ele não só, como os primeiros aqui, não ofereceu o melhor apenas, mas obedeceu a ponto de salvar a sua família. Às vezes a gente, mulher, é difícil buscar a Deus. Marido, é difícil buscar a Deus, amar a sua esposa sobre todas as coisas, ser um homem, se submeter a Cristo. Esposa, ser submissa a Cristo, ao marido. De nada, era um lugar árido, um lugar que foi pela fé, porque ele acreditou na palavra de Deus. Agora, às vezes a gente está falando assim, ó, se você buscar o Senhor, Deus vai restaurar o teu lar, Deus vai fazer isso, mas a gente ainda fica, não, eu não acredito que Ele pode fazer isso comigo, com a minha família, com a minha casa, com meus filhos, não sei o que, tal. Noé acreditou, mas não só acreditou, ele começou a construir a arca. O que é construir a arca hoje? Realmente você começar a orar, buscar Deus, ler a Bíblia, oferecer o teu melhor, começar a renunciar. Se você fizer isso, talvez não. Se você fizer isso, com certeza, você vai ter o resultado de Noé. Você vai construir uma arca que não vai ser salvo só você. Porque essa é a vontade de Deus. É salvar a nós e a nossa casa, a nossa família. Pela fé, nós podemos fazer muito. Eu estou no versículo 7. Vou só entrar aqui para terminar, para a gente orar. Versículo 8. Para você ter uma noção, Hebreus 11 tem 40 versículos aqui. A gente podia ficar aí, cada detalhe, cada coisa, o que a fé gera, o que a fé faz, o que esses homens fizeram. A fé, então hoje, o que você aprendeu? A fé nos leva a oferecer o nosso melhor. A fé primeiro nos faz entender, acreditar em Deus. Segundo, oferecer o nosso melhor, porque se nós cremos que esse Deus é o Criador dos céus e da terra, que Ele é maravilhoso, Ele merece nossa vida, o nosso melhor. Isso daí agrada a Deus, e a nossa fé faz com que a gente ande com Ele e Ele ande conosco. Pela fé a gente obedece, a gente começa a buscar Ele, a gente começa a construir a nossa arca. Por último, versículo 8, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu também, mas obedeceu a Noé também. A obediência é algo que não tem como, fé e obediência andam junto. A obediência é a resposta da fé. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Fé tem a ver com confiança. Não é só obedecer, é entregar, é confiar. Para onde? Como vai ser?
Deus, é para eu construir a arca, mas eu preciso saber de todos os detalhes, como que vai ser chuva, vai ser correnteza, como eu preciso saber. O ser humano gosta de estar no controle, estar sabendo, por isso que a gente tem dificuldade com fé. Fé vai para além do saber, do conhecer, do controle. Fé é você, para onde que é? Tá bom, Deus, o Senhor está me chamando para uma terra que o Senhor vai me dar, mas aonde? Como que é? O que vai acontecer no meio do caminho? Como que vai ser? Não, vem, anda comigo, anda na minha presença e ser perfeito, que eu vou fazer de você uma bênção. Eu vou te abençoar, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, e eu vou te proteger, eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem, eu vou tomar conta de você. Mas como que vai ser? Você não precisa saber, porque quem sabe vai estar com você no meio do caminho. Fé é você ter coragem de sair do teu lugar, para andar com Deus. Fé é você ter coragem de sair da tua parentela, da tua estabilidade, tudo aquilo que você tem por palpável, por concreto, por segurança, mas falar assim, não, eu sei, se Deus está pedindo, se Deus está chamando, se Deus está falando, é esse Deus que eu creio, é esse Deus que eu tenho fé, que eu acredito que Ele existe, e que Ele recompensa. É esse Deus que eu quero andar perto, é esse Deus que me agrada e que eu quero agradar. Então eu quero demonstrar a minha fé, dando o meu melhor. O que é o meu melhor? Meu melhor é a minha vida, minha vontade. Minha vontade era ficar aqui, não, mas Ele está mandando eu ir para outra cidade, eu vou para outra cidade. Se Ele está mandando eu mudar de vida, eu vou mudar de vida. Se Ele está pedindo a direção, o controle do meu barco, eu vou dar. Porque eu sei que Ele é Deus. Eu sei que Ele no controle não tem como dar errado. Isso é fé. E se a gente começar a andar nessa dimensão, meu querido, a gente para de ser ansioso, a gente para de ter medo do futuro, do passado, a gente começa a confiar, a gente começa a se apropriar. E fala que Abraão, mais para frente, ele tomou posse da terra, assim, antes de entrar na terra, ele já tomou posse. Fé é isso. Eu tomo posse daquilo que Deus tem para mim. Algumas coisas Ele já me deu, algumas coisas eu já recebi, mas tem coisa que Ele ainda não deu, mas eu já vivo como Ele já tivesse entregado para mim, porque conquistar Ele já conquistou, tudo isso na cruz do Calvário. Então se Ele já conquistou, eu já tomo posse e já ando como se já fosse meu. Ah não, mas eu não estou vendo. Não, mas fé é o quê? Vamos guardar. Ah, e por conta disso, porque senão, essa parte a gente gosta, essa parte a gente guarda. Ah, Deus já tem bênção, então toma posse. Não, mas se você acredita nisso, vamos voltar um pouquinho. Você tem oferecido o teu melhor para Deus? Você tem reconhecido que Ele é, quem Ele é, e que Ele é merecedor de tudo que você é, tudo que você tem, e você tem demonstrado isso? Porque é isso, fé não é um negócio que a gente vai assim, não, fé é para eu ser curado, fé é para eu ir lá dar um testemunho, fé é para eu orar, não, fé é acreditar que Deus existe, é crer quem Ele é, nos seus atributos, e saber que porque Ele é quem Ele é, Ele pode tudo, e que se Ele é quem Ele é, e Ele faz o que Ele faz, Ele me ama de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que quando eu crer, eu possa ter a vida eterna e tudo mais. Então eu posso ficar tranquilo, eu quero dar a minha vida para Ele, e o controle, quero dar direção para Ele. Mas se eu ficar doente? Não, já está com Ele. Minha enfermidade é porque eu já dei lá atrás. Se hoje eu estou doente, é porque faz parte de algum plano para Ele. E Ele vai usar essa enfermidade para o bem, curando, fazendo algo, gerando testemunho. Isso é fé. Saber que, então, eu chego aqui no culto, eu vou cantar.
eu vou cantar como eu nunca cantei na vida. Por isso que quando eu entro aqui, meu coração já começa a bater. A Nilva hoje não ia vir, hoje não passou muito bem, e não ia vir na igreja. Eu estava lá já vindo para cá, ela falou, não, eu dei um pano. Eu falei, não, eu vou, me espera, eu vou. Não consigo, não dá para eu ir. Não consigo pensar, só se eu não estiver andando mesmo, porque ficar sem igreja, ficar sem ir na igreja, parece que... Daí ela até falou, porque ela sabe que assim, essa questão da religiosidade, eu falo, não é só ir na igreja. Ela falou, e não tem nada a ver com religiosidade, é porque eu amo estar ali, amo estar com as pessoas. Eu falei, eu sei, eu te conheço, meu amor, mas... lá, está falando que não está sentindo mais nada. Isso é fé. Está vendo? Não veio para isso. Ela não veio porque, eu vou lá porque... Não, ela começou antes. A fé não faz a pessoa se mover por causa da cura. A fé faz a gente se mover por quem Ele é. E porque eu me movo por quem Ele é e porque Ele é, a consequência é de eu entrar nessa graça. E quando eu recebo essa graça, a hora que eu percebo, eu sou curado. Eu recebo tudo isso daí. E é isso, eu recebo tudo isso. Então fé é viver nessa dimensão. Tem que mudar o nosso culto, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de viver, a nossa maneira da gente se relacionar. Eu falei 7 versículos aqui, tem 40, dá para a gente continuar. Talvez a gente continue, domingo vai ser outra palavra, mas talvez numas próximas algumas quintas ainda que tiver. Se não tiver quinta, a gente vai voltar com a escola bíblica. A gente vai ter tempo aí. A gente tem o CVC que a gente de segundo semestre vai ter também. Que, meu querido, quem não participou do CVC foi uma escola bíblica dominical, para aprender sobre chamado, sobre vida cristã, e a gente vai continuar fazendo isso. Então, se você sente falta de escola bíblica, de aprender, de se aprofundar, é só você se matricular o segundo semestre no CVC que você vai viver, e a gente vai continuar domingo, provavelmente no segundo semestre também, a gente vai dar um jeito da gente estudar essa palavra de Deus, além dos discipulados, além de tudo que a gente precisa crescer, porque nós precisamos viver uma vida de fé. A gente precisa ser cristão, não de frequentar a igreja, mas de colocar em prática tudo aquilo que Jesus nos ensinou, foi exemplo para nós, como essas pessoas aqui. Amém? Dá para ter pode ir lá, por favor.